De volta com o nosso Linha de Frente, sempre com oferecimento da PEC e o apoio cultural da Ibra China. Ele já chegou, o nosso queridinho do consumidor. Hoje ele está elegantérrimo, nosso professor Rovai. Boa tarde, querido, tudo bem? Boa tarde, Ana Paula, tudo bem? Boa tarde, Thomas, boa tarde, Fábio, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo, seja bem-vindo. Melhor agora com a sua presença, né, Thomas? Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que o Thomas adora, que é MP da Liberdade Econômica, não é isso, Thomas? Fizemos até um comentário no início do programa, professor Vargas, mas eu sei que você está estudando muito o tema, e é um tema muito importante agora, você deu uma palestra na GV. E quais os principais objetivos dessa medida provisória 881 de 2019, que é conhecida como liberdade econômica, professor? Bom, Thomas, eu acho que é realmente um avanço legislativo a busca da quebra da burocracia. Na realidade, eu acho que o principal elemento que a gente pode considerar na medida provisória 881 é a quebra de determinados paradigmas e a tentativa de criar uma nova cultura negocial no país. É bem verdade que se a gente analisar a medida provisória 881 na essência da formulação jurídica, naquilo que a gente poderia chamar de arquitetura da construção jurídica, é uma medida provisória que tem falhas conceituais. Uhum. Mas a gente chegou num momento, Thomas, que nós temos que fazer algo para chacoalhar a atividade produtiva. Nós estamos num marasmo muito grande. A gente precisa criar um mecanismo de desenvolvimento para que os estabelecimentos comerciais, as indústrias, os shopping centers tenham de novo a atividade produtiva. E aí eu acho que nesse ponto, portanto, sem aquela erudição tradicional do direito, mas com uma medida eficácia, a 881 ela vem realmente com benefícios para a nossa sociedade. E na vida, né? Você falou dos shopping centers, você falou de tudo, né? Na vida do empreendedor brasileiro, né? Thomas está sempre aí alimentando esse segmento, defendendo e ajudando, né, a expandir. O que ela muda na vida do empreendedor brasileiro? Ela quebra determinadas circunstâncias que costumeiramente atrapalham a vida do empreendedor. Por exemplo, vai facilitar a abertura de empresas, vai facilitar a obtenção de alvarás, não vai deixar com que o governo se intrometa na imposição de preços. O preço tem que ser regulado pelo mercado, pela função da busca e da demanda que tem para determinados produtos. O mercado se autorregulamentando. Você vai ter a obtenção de alvarás, você vai poder abrir o seu negócio num domingo, vai poder ter a atividade desenvolvida dentro de um padrão até entusiasmo daqueles que iniciam uma atividade, de acordo com a vontade que tem de trabalhar. Uhum. Quer dizer, é a menor intervenção do Estado. Isso me parece muito positivo. Por outro lado, você tem que sopesar, balancear determinadas circunstâncias para não criar também um desajuste. E professor Rovai, quais as principais alterações, então, da medida provisória da liberdade econômica para que nossos ouvintes aí entendam bem essas mudanças? Então, Thomas, são dois conceitos, um mais acadêmico e um prático. Vamos para o prático primeiro. Uhum. Eu tenho que dar um tratamento igual para todas as pessoas. Aliás, por exemplo, quando eu vou na junta comercial, se eu tenho um documento que passou na junta comercial de determinado formato, todos os outros também têm que passar. Eu não posso escolher e dar exigência aleatoriamente. Quando eu obtenho uma inscrição na prefeitura de algum alvará, alguma regulação específica, se o meu parceiro, o meu companheiro, o meu concorrente obteve essa licença, a prefeitura tem que dar para mim também. Quer dizer, eu tenho que tratar todo mundo igual. A medida provisória, ela estabelece. Então você fala, poxa, mas isso não está na Constituição, não tem que ter um tratamento isonômico nas relações com as pessoas? Sim, mas me parece que a gente tem um Estado tão agigantado que acaba tomando, às vezes, e deixando esse princípio que é tão importante, o princípio da isonomia, de lado. Uhum. Então a medida provisória, ela chacoalha, de novo, esse chacoalhão que se dá na vida empresarial e fala, ó, vocês têm que prestar atenção, tem que tratar todo mundo igual, tem que desenvolver para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Estado, intervenha menos e deixe a atividade produtiva se desenvolver. E do ponto de vista em relação a alguns juristas que acreditam que a MP não é um instrumento mais adequado para alterar esses institutos do direito privado e que
E que tem também até uma discussão, professor Rovaida, em relação à desconsideração da personalidade jurídica. O que você acha? Muda o Código Civil ou não? Muda, altera o artigo 50, primeiro respondendo. E, Thomas, a sua pergunta é maravilhosa, eu queria ter horas para poder falar. Eu vou tentar resumir basicamente no seguinte. Existe muita filosofia, muito preciosismo jurídico. A gente faz há séculos o desenvolvimento do direito no preciosismo jurídico e não deu certo. Sim. Quer dizer, se você analisar essa medida provisória, tecnicamente, no âmbito do direito constitucional, ela é o instrumento mais adequado? Não, não é, porque o artigo 62 da Constituição fala que tem que ser através de uma medida urgente, por uma situação de urgência. Né? E eu não tenho essa urgência. Eu estou em crise, mas estou em crise desde 2014, 2013, 2012. Então, quer dizer, a urgência não existe. Outro ponto, a técnica jurídica utilizada para a elaboração da MP é a mais delicada, mais cuidadosa? Não, não é. Só que é o seguinte, ela reforça uma atividade produtiva que deve se desenvolver. Então, eu acho que está na hora de nós, operadores do direito, deixarmos de lado essas preciosidades jurídicas e tentarmos atuar de uma maneira que funcione o encaminhamento. Eu concordo, do ponto de vista técnico-jurídico, a MP tem falhas. Eu concordo, ela talvez não devesse ser através de uma medida provisória o estabelecimento de determinadas regras como essa, mas, por outro lado, eu tenho que ter uma situação que me impulsione, que incentive a atividade produtiva. O elemento principal da MP é o incentivo que ela vai proporcionar à atividade produtiva. Professor Rovai, ainda falando, né, das questões aí, ligadas à medida provisória 881 de 2019, na sua visão, né, já vi que o senhor defende, gosta, acha que ela é importante, concordo, Thomas também concordou. Quais são os pontos que mais se destacam dentro dessa medida provisória quando o assunto é o desenvolvimento econômico de um modo geral do país? Você disse que ela vai causar uma ampliação de mercado, vai dar uma certa liberdade, e essa parte a gente entendeu, mas dentro do aspecto econômico, financeiro, para o Brasil inteiro, a gente teria aí alguns pontos que se destacam? Sim, é interessante essa pergunta, Fábio, porque a MP ela traz consigo 10 direitos essenciais para aqueles que exercem atividade produtiva. O primeiro é a possibilidade de abrir um negócio de baixo risco sem a necessidade de ficar correndo atrás de alvará. Então, para o seu sustento próprio da sua família, você pode exercer uma atividade nessa situação. A segunda caracterização, eu vou tentar falar os 10 rapidamente, a segunda caracterização é a possibilidade de que você desenvolva a sua atividade e que o poder público não interfira no valor nem máximo nem mínimo que você possa cobrar. O mercado regula essa situação. O terceiro elemento que é importante considerar é esse tratamento isonômico que o poder público obrigatoriamente tem que dar nas relações para obtenção de inscrição, registros e por aí vai tudo o que você precisar perante o poder público. Um outro elemento muito importante é a prevalência do princípio da autonomia da vontade, que tecnicamente em direito se chama pacta sunt servanda. O que significa isso? O que as partes estabeleceram entre si é aquilo que vale, que deve ser mantido. Eu não posso ter intervenção do Estado, porque hoje você tem uma insegurança jurídica. O doutor Lineu falava há pouco sobre segurança jurídica. Hoje você tem uma insegurança jurídica muito ressaltada quando você considera que aquilo que as partes concordam e estabelecem no contrato pode ser modificável uma vez que uma das partes se sinta prejudicado por uma certa teoria que o direito traz, chamada teoria da imprevisibilidade ou o rebus sic stantibus. Quer dizer, eu supro essa situação e faço valer o pacta sunt servanda, que é justamente o que as partes estabelecem entre si, é o que vale. A MP, essa MP, que deve ser objeto de medidas, de emendas ainda no seu curso, que 120 dias até ela se tornar lei, ou ser revogada, eu acredito que vai se tornar lei, espero que ela se torne lei, tem um detalhe interessante. Você tem uma determinada caracterização, que eu não sei por que o legislador pensou desse modo, onde o poder público, mesmo quando se tratar de norma de ordem pública, não pode intervir naquilo que foi acordado entre as partes. Isso me parece um exagero.
Isso me parece um exagero. Você não pode colocar nem como subsidiário ou supletivo uma norma de direito empresarial, uma norma cogente. A gente vive num sistema chamado civil law, ou seja, que nós temos que trabalhar dentro daquilo que é caracterizado na legislação, a dogmática. Sim. Então, existem problemas, mas a expressão que eu acho que é fundamental, Thomas, é que nós vamos dar um sacolejo na atividade produtiva. Essa medida provisória, ainda que tenha imperfeições jurídicas no seu trato, na sua redação, ela vai dar esse chacoalhão, esse sacolejo para a gente desenvolver esse país. O que a gente precisa ter é o desenvolvimento da atividade produtiva. Nós temos que parar com essa polarização de esquerda e direita e trabalhar com o desenvolvimento da atividade produtiva, a iniciativa privada, o desenvolvimento das relações negociais, porque no final do dia, Fábio, isso vai trazer empregos, vai trazer benefícios, vai trazer o desenvolvimento da atividade como um todo. Isso se chama função social da empresa, que com esses valores se também cobra imposto, e o imposto vai se reverter em saúde, segurança, educação, infraestrutura. Quer dizer, vamos parar com essa conversa antiga, ultrapassada de direita e esquerda, e vamos incentivar a atividade produtiva, deixar com que as pessoas trabalhem, logicamente, com limites ao meio ambiente, aos respeitos aos direitos do trabalho, à urbanidade, aos direitos de vizinhança, ao urbanismo. Tudo isso tem que ser respeitado, mas, essencialmente, deixar que a liberdade econômica prevaleça. Olha, é satisfatório, né, Thomas, ouvir tudo isso, né, de uma maneira assim tão clara, tão lúcida e de fácil compreensão para os nossos ouvintes. Concordo com você. Eu, por exemplo, já ando de saco cheio dessa história de esquerda, de direita, e como eu venho dizendo sempre, né, o que o Brasil precisa, o que o brasileiro quer é emprego, né, uma coisa que o Thomas defende muito. Agora, Thomas, minha pergunta agora é para você. Essa medida provisória, dentro desse contexto colocado pelo Armando Rovai, pelo professor Armando Rovai, ela também beneficia essa relação comercial que já vem sendo construída aí de longo prazo Brasil-China? Certamente, Fábio. Uma coisa que o Dr. Rovai esclareceu bem é que ele está vindo de uma medida provisória. E a medida provisória tem alguns requisitos que o presidente pode realmente fazer uma medida provisória, que é no caso da urgência. E é interessante esse ponto de vista do professor Rovai, porque vamos parar de discutir coisa do passado e pensar agora para o futuro, presente e futuro. E se a comunidade jurídica, acadêmica está interessada nesse tema, e agora eles estão discutindo muito esse tema da liberdade econômica, tenho certeza que quando chegar no momento de se fazer a lei, de decidirem realmente sancionar essa lei, ela vai vir uma lei muito preparada e todo mundo, não só da sociedade e da comunidade jurídica, mas os comerciantes vão estar preparados para essa nova modalidade, esse novo momento, esse novo movimento do Brasil perante essa questão do empreendedorismo que a gente espera que aconteça de fato e que o Brasil volte a crescer. Porque a partir do momento que tem um crescimento no Brasil econômico, Ana, Sim. empresas automaticamente vão investir no Brasil. Sim. Professor Rovai, então, é claro, não é só questão da segurança jurídica. Quando você tem crescimento econômico, as empresas vão falar, onde é que está crescendo? Fábio, eu quero para o Brasil, porque o Brasil está crescendo. Está gerando emprego. Está gerando emprego. Tá gerando riqueza. E o Brasil, ele é rico. Se você andar de Uberlândia lá pro norte, Carmo de Parnaíba, professor Rovai, você só vê terras e terras e terras com agronegócio. É incrível, É né? incrível o potencial que o Brasil tem Muito. e o potencial que a população brasileira tem de consumo, Fábio. Tem uma questão, Thomas, que eu acho que vem cair como uma luva para algumas questões do empreendedorismo, que você tanto fala. Veja só, a MP não deve ser analisada apenas sob o enfoque dos grandes negócios e empreendimentos empresariais. Na realidade, seus maiores beneficiários, Thomas, vão ser as pequenas e médias empresas, os verdadeiros sustentáculos da economia brasileira. Vejamos como um exemplo alguns dados sobre o mercado popular da região central da cidade, também conhecido como região do Circuito das Compras. Trata-se de uma região que compreende 993 ruas, onde circulam milhões de pessoas por dia. Especificamente são 20.122 estabelecimentos que empregam 278 mil trabalhadores e geram 29 bilhões de reais por ano. Imaginemos
todos esses estabelecimentos funcionando sem as amarras fiscalizatórias e desconexas do poder público, aumentando a produtividade, seus empregos e ganhos. Quer dizer, a gente tem aqui um laboratório na cidade de São Paulo para implementar. Com certeza. Professor Rovai, você vai ter que a próxima semana falar sobre isso. Pode, né, Thomas? Com certeza, Ana. Porque isso é muito assunto Eu adoro falar e desse a tema. gente precisa ir embora. Baita Mas, então, assunto, vamos reorganizar tudo, Ana Paula. semana que vem o professor Rovai pode falar sobre... E ela tá devendo a poesia, viu, Thomas? Que ele quer falar da poesia também. Professor Rovai, Quer que eu fale não agora? dá tempo. Já tem que encerrar. O programa Linha de Semana que Frente vem. volta no próximo sábado. Professor Rovai, um beijo. Muito Bom obrigado final de a semana. vocês, é uma satisfação. Agradecer também ao meu querido Rafa, né? Thomas, boa viagem pra você e pra Ana. Vão pra China. Depois, Voltaremos quando no voltar, dia você vai 12. contar tudo. Fábio, bom final de semana. Magu, Beijo você é pra demais. todo mundo. Tati, um beijo. Rafa, Felipe, galera da PEC, aquele beijo. Bom final de semana pra você. A gente volta sábado que vem, sempre com oferecimento da PEC e o apoio cultural da Ibrachina. Um beijo, até lá. Tchau. Pessoal, não levanta não. Programa Linha de Parecia Frente.